E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jocelino e gostaria de lhes mostrar como eram os mangás de super-heróis japoneses antigos, de publicações da época. Isso é como uma viagem no tempo para mim, né? E se você também gosta disso, dê o seu like, que nós estaremos trazendo novas edições sobre esse assunto. Nós vemos que a capa ela era dura, tipo capa cartolina, né? Tinha no início as contracapas, né? Que eram propagandas da época. Tinha vários brinquedos, coisas para criança, né? E aqui seria tipo um pôster com mais propagandas de brinquedo, né? Para garotada atrás. E a diagramação era bem sinuosa, ou seja, ela não seguia um esquema certo, né? Ela era sempre bem sinuosa. Aí você pergunta, qual é a diferença de uma publicação de hoje em dia? É porque assim, tinha as folhas imprimidas em offset, ou seja, era papel especial crochê colorido, né? E também tinha as folhas de papel jornal, né? Que era material barato e reciclável, né? Como eles gostavam na época, né? O pessoal também não gastar tanto, né? Ó, pode ver que era tudo bem, né, feito, né? Então quem é daquela época, né, que era criança naquela época, vai se lembrar, né, dos heróis daquela época, né? E por que elas são tão difíceis, não é, de encontrar, né? É que nessa época elas eram mesmo coisa que revista de história em quadrinho, né? Uma mistura, né, de história em quadrinho com revistas de variedades. E as pessoas não guardavam, né? É como se guarda um livro, por exemplo, hoje em dia. Eles simplesmente jogavam fora depois que liam, né? Era só tipo um passatempo, né, para as crianças da época, né? Nós vemos que, né, tinha desenho sobre super-heróis, né? Essas coisas que você não via também no seriado. Aqui tinha as informações, os mapas, tudo, como era dos super-heróis que era interesse das crianças naquela época e que a TV não mostrava. Então tinha as revistas para mostrar, entendeu? Então você vê que, ó, tem, né, aqui, ó, vários heróis que são da época que muitos de nós chegou a conhecer aqui mesmo, aqui no Brasil, mas que eram bastante legais naquela época e até hoje são, só que agora tem novos personagens, são outras, né, histórias, né, bem melhor, com efeitos especiais muito melhor, mas eles se basearam exatamente nesses antigões aqui, entendeu? Não era assim, né? E outra diferença também são as cores, né? Se você vê uma coisa com a impressão de hoje em dia, você vê que não é as cores tão variadas assim, né? Eles têm poucas variação de cores. Aqui não, aqui tem uma gama imensa de cores essas revistas, que se você vê os detalhes, né? Você vê que era bem melhores, né? Era muito mais bem feitos na época, né? Ó, tinha uns personagens fazendo caricatura onde só apareciam os rostos dele e o corpo era só desenhado, ó, tá vendo? Então tudo isso era o que alegrava, né, as tardes das crianças depois que curtia a escola, o que também incentivava elas ao quê? A ler, né, a leitura, né, e diferente de hoje em dia que as crianças, né, ficam só nos joguinhos, né, o que não é tão incentivante para a leitura assim, né? Ó, a gente tinha propagandas, né, da época, tá vendo? Tinha coisas sobre quebra-cabeças, né, animais, jogos, né, várias coisas, né? Ó, tinha informações, tinha coisas para também meninas, né, histórias infantis, né? Tudo bastante didático e bastante, assim, de cunho infantil mesmo. Não tinha nada a ver com coisas que era para perturbar a mente da criança, né? Então é isso aí, pessoal. Então se vocês gostaram, tá? Vocês dão um like aí pra gente, que a gente vai continuar postando aqui, ó, o Doraemon, né, que chegou a passar no Brasil, na Rede Manchete. Então tem vários heróis que a gente lembra disso, né? Então a gente pode estar passando de ter uma coleção muito variada desses tipos de mangás, né? Então é isso, pessoal. Então quem gostou pode dar like, tá? Que a gente vai estar sempre passando esse tipo de coisas para vocês, né? Então é só isso. Aí eu me despeço aqui, né? E é só. Até mais então, pessoal. Valeu!